Graça e paz a todos, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o título da mensagem de hoje é Deus quer o seu bem. Amém? Vamos estar lendo o livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, e vamos ver o que a palavra do Senhor tem para nos dizer. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Eu gostaria que você parasse um momento para meditar nessa palavra e que Deus fale fortemente ao seu coração através dessa mensagem em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós que escolhemos ter uma caminhada com Cristo e escolhemos caminhar mediante o Evangelho de Cristo, nós precisamos ter a consciência sobre o que Deus pensa sobre nós. Nós acabamos de ler no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, a promessa dos pensamentos de Deus sobre nós, amém? E saber o que Deus pensa sobre nós traz muita paz ao coração. Porque muitas das vezes nessa caminhada você está caminhando, você caminha hoje, você caminha amanhã, e a cada dia os seus passos parecem estarem mais duvidosos. Você ainda não tem a certeza do que Deus tem sobre a sua vida, sobre o que Deus tem para te passar, sobre qual o pensamento de Deus sobre você, se você está no caminho certo. E hoje essa palavra vem como esclarecimento ao nosso coração. Porque muitas das vezes na nossa caminhada a gente não entende como prosseguir, a gente não sabe como fazer para agradar ao Senhor. Mas a palavra do Senhor vem aqui explicitamente dizer que o pensamento de Deus sobre nós são pensamentos de paz e não de mal. E me acrescenta mais ainda em dizer que para nos dar o fim que nós esperamos. Agora, meu irmão, eu te pergunto uma coisa. Saber que Deus tem pensamentos de paz sobre a sua vida, sobre a sua pessoa, sobre a sua casa, traz paz ao seu coração? Traz bastante paz, não traz? Saber que é um Deus que abre portas onde ninguém abre, que fecha portas que ninguém fecha. Um Deus que diante dele não tem muralha nenhuma, porque muitas das vezes a nossa mentalidade humana nos limita a não entender qual é o poder de Deus. Só que Deus não age segundo os nossos pensamentos e Ele não age segundo as nossas consciências. Amém? Deus age da maneira de Deus, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. Deus age da forma dEle, porque Ele quer que seja daquela forma. E muitas das vezes nós não entendemos. Então nós estamos numa caminhada e nós acreditamos que os nossos passos não estão agradando a Deus. E se você sente isso no seu coração, amém. É o momento de você se consertar. É o momento de pedir perdão para Deus. Porque algo dentro de ti está te incomodando. Mas se você está mantendo o caminho correto, você está no percurso certo, você está fazendo a vontade de Deus da maneira que Deus te pediu, e mesmo assim o seu coração está coberto de opressão, aí é momento de você pedir para Deus que essa opressão saia de você. Porque muitas das vezes, meus irmãos, nós mesmos nos condenamos demais. A nossa mente é a nossa maior inimiga. Porque nós temos a consciência de quem é Deus, nós temos a consciência do caminho a seguir, nós andamos e trilhamos pelo caminho que Deus ordenou, e a nossa mente está nos martirizando dia após dia. Ela tenta nos convencer dia após dia de que nós não vamos chegar. A nossa mente tenta nos condenar, nos dizendo que nós nunca seremos bons o suficiente. É a verdade até, nós nunca seremos bons o suficiente. Mas não quer dizer que o Senhor não tem olhos para nós. E muitas das vezes nós somos os nossos maiores inimigos. Nossa vida é cheia de sonhos, cheia de projetos, cheia de sinais. E muitas das vezes nós mesmos nos sabotamos. E é isso que eu quero que os irmãos tirem do coração de vocês agora. Todos vocês que me ouvem. Nós precisamos tirar do nosso coração a mentalidade de que nós não somos vencedores. Se escolhemos a Jesus Cristo, nós sabemos que nós somos infinitamente mais do que vencedores, meus irmãos. Só que nós precisamos entender, o que nós temos é mediante a graça de Deus. É mediante a graça, e a graça é um favor não merecido. O sacrifício de Jesus na cruz nós não merecemos, nós nunca merecemos. Nós não somos merecedores dele, mas Deus enviou o Filho dele para morrer por nós. Amém? Então, o amor de Deus e a preocupação de Deus se prova para com a nossa vida dia após dia. E muitas das vezes nós nos esquecemos desse amor e já levantamos da nossa cama desanimados. Nós pensamos, tem que ir para o trabalho e já vai desanimado. Aí você tem um dia desanimado, você volta para sua casa desanimado.
Que às vezes você vai até para o culto, você vai para a casa do Senhor desanimado. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor vem, através dessa palavra, renovar as nossas forças, trazer um ânimo. É como uma injeção, irmãos. Você está doente, você precisa dessa injeção para você ser curado, não é? Então essa palavra vem como uma injeção ao nosso coração, para curar as doenças, curar as mágoas. Porque muitas das vezes nós andamos desanimados, certo? Por muitas das vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos e nós nos esquecemos da grandiosidade da palavra de Deus, que vem cheia de promessas. Olha para você ver, eu vou ler o versículo de novo porque é maravilhoso. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas por que nós pensamos mal sobre nós, meus irmãos? Nós somos seres humanos. E como seres humanos, nós estamos sujeitos a fraquezas na mente, fraquezas na carne, fraquezas na alma, fraquezas no espírito. Amém? E se nós não vigiarmos, o inimigo, ele está ao nosso derredor observando a nossa vida. Só que nós sentimos a opressão porque o diabo sabe aonde te atacar. Ele sabe onde te tocar. E o inimigo tem grande ódio de nós porque ele sabe que a sentença dele já foi decretada. Quando Jesus ressuscitou, quando ele ressurgiu dos mortos e desceu ao inferno e tomou a chave das mãos dele, a chave da vida e nos deu, a derrota dele foi decretada ali. E não há mais o que o diabo possa fazer para salvação para ele. A terra e tudo que nela há e o diabo estão entesourados para o fogo, como a palavra do Senhor diz. Mas você que vive, você que respira, a misericórdia do Senhor se renova sobre a sua vida cada dia. Você levanta de manhã, você tem um novo fôlego, um sol brilhando sobre sua cabeça. Você anda debaixo de uma nuvem que te cobre para o sol não te queimar. Você anda, você trabalha mediante as forças que o Senhor te deu, pela saúde que Ele te deu. E o Senhor te renova, o Senhor te transforma. Isso mostra a grandiosidade, e isso é um privilégio que o inimigo não tem. Então ele tenta roubar a sua paz, a fim de que você se afaste de Deus. E ele tenta fazer isso, tentando trazer a sua memória, tirando da sua memória, aliás, aquilo que o Senhor te deu como promessa na palavra dele. Se Deus tem pensamentos de paz sobre nós, então por que aceitar pensamentos negativos contra a nossa vida? Essa é a pergunta que eu faço para você nessa mensagem. Se Deus tem pensamentos de paz para você, por que você não consegue ter paz com você mesmo? Por que você não consegue seguir em paz? Por que você continua ouvindo pensamentos negativistas que te jogam para baixo? Por que você continua dando ouvidos à voz do inimigo, meus irmãos? Não é hora de pensar isso. Nós sabemos que a conduta verdadeira do cristão é aquela que agrada ao seu Deus, e nós devemos ser parecidos com Ele para alcançarmos graça e misericórdia aos olhos de Deus. Então que a gente possa andar pela lei do Espírito da vida. Amém? Que nós possamos andar segundo a lei de Deus. Eu gostaria de compartilhar uma outra palavra com os irmãos que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, e diz assim: E sabemos que todas essas coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Irmãos, então qual é o passo a passo que nós devemos trazer para a nossa vida? Primeiro, nós entendemos qual é o pensamento de Deus sobre nós. Amém? E se Deus tem pensamentos de paz sobre nós, nós devemos repreender todo pensamento negativo contra a nossa vida. E sim, em todas as áreas da sua vida. Amém? Repreenda imediatamente, porque não é o que Deus pensa sobre você. Amém? Você já entendeu o pensamento de Deus sobre a sua vida. Agora, o que você precisa fazer? Meus irmãos, a palavra de Deus traz promessa atrás de promessa. E nós acabamos de ler que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Quando você nasceu, o Senhor Jesus te deu forma no ventre da sua mãe. Você foi escolhido desde o ventre. Então você não precisa aceitar uma realidade que as pessoas tentam colocar na sua vida, que o inimigo tenta colocar na sua vida, que não é a realidade de Deus. Você fazendo isso, você está se sabotando. Então é hora de parar de se sabotar. Mas quando você descobre o pensamento de Deus sobre você, um pensamento de paz, você tem que viver por esse pensamento. E qual é a forma de você viver por esse pensamento? Você já sabe que Deus tem pensamentos de paz sobre você, agora é hora de você aplicar isso em sua vida. Você vai retribuir a Deus sendo fiel a Ele.
você vai retribuir a Deus esse tão pensamento de paz, esse tão grandioso pensamento de paz que Ele tem sobre a sua vida, com fidelidade, com obediência. E você deve obedecer às palavras de Deus, pois isso é sabedoria. Obedecer à palavra de Deus é muito mais do que uma mera servidão. Meus irmãos, obedecer a Deus traz vida, traz paz, é garantia de que os seus dias terão paz. Não quer dizer que você não vai passar por lutas, não quer dizer que você não vai passar por tristezas, mas que em meio a todas as lutas e todas as tristezas, você encontrará o alívio pela promessa, pela palavra do Senhor. Toma posse disso em nome de Jesus. Agora para de se sabotar. Para de dizer que você não consegue. Para de dizer que você não vai conseguir. Para de dizer que para a sua vida não tem solução. Para de dizer que esse teu problema não tem solução. Que essa tua causa não tem resposta. Tem sim, meus irmãos. Tem resposta. E a resposta é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você crê nessa palavra, se você crê que o que está sendo ministrado ao seu coração vem da parte do Senhor, toma posse em nome de Jesus, mas para de se sabotar. Levanta da sua cama dizendo: sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, sou mais do que vencedora em Cristo Jesus. Os pensamentos de Deus sobre mim são pensamentos de paz. Eu vou vencer porque Jesus, lá na cruz do Calvário, tudo venceu por mim. Eu sou muito mais do que vencedor em nome do Senhor Jesus. E que essa palavra, meu irmão, alegre o seu coração, que essa palavra alegre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho e todos os teus projetos, em nome de Jesus.